Boa noite, Jéssica. Boa noite, Danilo. Sejam bem-vindos. Quiserem fazer perguntas, já mandem aqui que eu acrescento junto da lista. Enfim, vou iniciar. Bom, antes de eu iniciar, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô com o propósito, através da orientação que me deram, de fazer live uma vez na semana. Uma live na semana de 30 minutinhos e abrir para o pessoal fazer perguntas, as perguntas que quiserem. E eu estou disponível. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Estou pensando em fazer nas quartas-feiras. O que vocês acham? Às 9 da noite ou às 10 da noite? Se vocês puderem me dar dica, eu agradeço. 9 da noite ou 10 da noite nas quartas-feiras. Enfim, vamos começar aqui que eu tenho bastante pergunta que o pessoal me enviou. E, enfim, bora lá. A primeira, o que é criança interior? 9 da noite? Tá. Vou aguardar mais sugestões. Mas estou disponível. Vamos lá, gente. O que é criança interior? A criança interior somos nós. São as nossas vivências infantis, da fase intrauterina até os 7 anos de idade. Claro que vai além, mas é que até os 7 anos de idade nós chamamos de fase do desenvolvimento infantil mais importante, que é a formação da personalidade. A adulta que eu sou, o adulto que vocês aí são, é produto do que vocês, do que eu, do que vocês vivenciamos na nossa infância. As coisas boas, as coisas ruins, traumatizações, alegrias, enfim, tudo aquilo que a gente vivenciou dentro da barriga da nossa mamãe até os 7 anos de idade. Claro, como eu disse, coisas que aconteceram de bom e de ruim aos 9, 10, 11, 12 anos também têm influência, mas não tanto quanto até os 7 anos de idade, tá? Então, todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Algumas pessoas, poucas pessoas, na verdade, estão conectadas a essa criança. Quem está desconectado não entende 90% do que lhe acontece. Sabe aqueles ataques que adultos têm de infantilidade, de impulso, de sentir profundamente algumas situações e não entender de onde vem? Essas pessoas estão desconectadas da sua criança interior. Os gatilhos são acionados na fase adulta, mas não compreendem que esses gatilhos, na verdade, que estão sendo acionados na fase adulta, estão profundamente conectados à fase infantil. Vocês podem observar, tem gente que lida super bem com a exclusão de alguns amigos. Uma turminha começa a excluir. Ah, tá tudo bem, não querem ser meus amigos, tá tudo bem, tem outras pessoas. E segue o baile. Outros ficam profundamente machucados, melancólicos. Tem gente que entra em depressão. Tem gente, inclusive, que tira a vida quando se sente excluído, rejeitado, trocado por outros amigos. Por quê? Porque isso já aconteceu lá na fase da infância. Essa pessoa, da infância, ela se sentiu rejeitada, excluída, trocada. E isso foi muito impactante e não foi elaborado. Então, essa pessoa, ela vai para a adolescência, ela vai para a vida adulta com essa fragilidade, com essa ferida aberta. E quando ela passa novamente por essas situações que arremetem à infância, ela perde o chão, ela perde a estrutura. Agora, quando a gente está conectado à nossa criança interior, quando a gente sabe o que foi que aconteceu, o que deixou de acontecer, que sentimentos reverberaram na infância, e a gente trabalha isso em terapia, gente, eu garanto para vocês, não é qualquer acontecimento que balança, que chacoalha a gente, ou se chacoalha a gente não cai. Por quê? Porque a gente está estruturado, a gente compreende que essa dor de hoje não é para tanto, que ela tem a ver com as nossas questões infantis. Então, eu costumo dizer, inclusive, que o adulto
adulto mesmo, o adulto maduro, é aquele que tem as suas feridas da infância trabalhadas, ressignificadas. Isso não significa que a pessoa não vai mais se lembrar do que aconteceu. Ela se lembra, mas aqueles fatos do passado não têm mais domínio no presente. Movimenta alguma coisa dentro dela, mas nada que a tire do eixo, que lhe traga desequilíbrio, grandes e fortes sofrimentos. Por isso que eu falo, gente, terapia é imprescindível. E terapia com quem trabalha com a criança interior. Não é porque eu trabalho que eu tô falando isso. Eu escolhi essa área, eu defini focar nisso justamente porque eu compreendi a importância e eu vivi isso na pele. Eu precisei ir para um terapeuta que trabalhasse a minha criança interior para que eu conseguisse me curar. Porque eu tinha muitos, mas muitos problemas, muitas dificuldades. Quem me conhece aqui desde a infância sabe. Dificuldade de relacionamento com os amiguinhos, na adolescência. Mas por quê? Porque coisas aconteceram que reverberaram sem terem sido trabalhadas, tratadas. E aí, quando eu encontrei um terapeuta que trabalhasse tudo isso comigo, e eu voltei lá nos inúmeros fatos do passado, ressignifiquei, não vou dizer para vocês que a minha vida é perfeita, mas, meu Deus, paz de espírito é o que não falta. E paz de espírito não tem preço, tá? A gente fica firme, a gente fica forte, a gente fica maduro, a gente pensa para agir, não fica agindo no impulso, na loucura. Enfim, é maravilhoso, eu sugiro vocês buscarem, tá? Tô no segundo casamento, o problemático sou eu? Todos nós temos os nossos devaneios, né? Obviamente que se você tá no segundo casamento, você tem questões para resolver. Mas essa pessoa que veio no seu segundo casamento, muito provavelmente tem questões semelhantes às suas para resolver. Porque semelhante atrai semelhante. Eu falo que as pessoas elas trabalham como um espelho para nós o tempo todo. Tudo e todos estão a serviço da nossa vida. Por mais que essa sua segunda esposa não tenha tido um casamento anterior, você foi o primeiro, mas o fato de vocês ficarem juntos mostra a sintonia, a conexão e as semelhanças que tem entre vocês. E quando se trata de casal, ambos têm as suas parcelas de responsabilidade, 50% de cada um. Relacionamentos de adultos, não existe o vilão e a vítima, tá? Ambos são protagonistas dos fatos. Vítima é só criança. Criança não se relaciona, não namora, não casa. Então, você com certeza tem questões para resolver para você não ir para o teu terceiro, para o teu quarto, para o teu quinto casamento. E essa pessoa com quem você estava casada também tem questões a resolver. Eu demorei muito a descobrir isso. Eu tive 3 relacionamentos, 3 casamentos, não formalizei nenhum, mas dividi a vida com 3 pessoas, tive filhos com 3 pessoas. E eu demorei a descobrir que eu já atraía pessoas indisponíveis assim como eu estava indisponível. Porque no fundo, eu não queria estar casada. Eu estava casada, olha, presta atenção nisso, energeticamente com o meu papai. Então, meu coração não conseguia ser entregue totalmente para outra pessoa. E aí, teve uma das minhas terapias, onde o meu terapeuta fez comigo um divórcio energético. E aí eu pude entender todo o meu contexto turbulento de relacionamentos. E aí tem umas outras questões também. Eu estava numa lealdade com os meus ancestrais, com as mulheres que não podiam se separar, porque naquela época era uma vergonha, era um absurdo. E isso tá no meu DNA transgeracional. Todos nós temos um DNA transgeracional de vivências emocionais dos nossos ancestrais que é passado pra gente. Isso a epigenética comprova, vocês podem pesquisar. A gente não herda só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a gente herda questões emocionais dos nossos ancestrais também. Então eu estava numa questão de fazer o que elas não puderam fazer. Tem muita coisa envolvida, gente, entre céu e terra.
existem muitas coisas que nós não podemos ver, mas que reverberam na nossa vida. Não são só aspectos físicos, tem aspectos emocionais e aspectos espirituais muito envolvidos em todas as nossas questões, tá? Guardem isso. Enfim, busque ajuda, vá fazer terapia. Na verdade, você já me procurou, né? A gente já agendou a nossa primeira sessão. Para mim vai ser uma honra poder contribuir nesse teu processo, que eu falo que desse assunto eu entendo. Cada um faz com o seu limão o que quer, né? Eu resolvi fazer do meu limão uma limonada. Então, eu busquei especialização em relacionamentos e, claro que através da busca da minha cura, e hoje eu entendo coisas que antes não entravam na minha cabeça, hoje fica tão claro e eu consigo auxiliar tantas outras pessoas. Dificuldade financeira, o que pode ser? Gente, pode ser muita coisa. Muitas, tá? Porque existem inúmeras possibilidades. Mas enquanto terapeuta, né, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, o que eu percebo? Que duas questões reverberam mais. Uma delas é a crença limitante. As crenças limitantes, que a gente vai aprendendo, armazenando, absorvendo no decorrer da nossa vida, principalmente na infância. Vou dar um exemplo para vocês. Chega no domingo, teu pai e tua mãe, ou teu pai ou tua mãe diz para você, vai lá, toma um banho, se arruma bem bonito, nós vamos na igreja. Qual é a interpretação da criança? A gente está indo num lugar especial, vou tomar banho para eu me arrumar bonito, a gente está indo num lugar especial. Chega lá na igreja, você, criança, vê um monte de gente ouvindo uma única pessoa lá na frente falar e dizer amém e obedecer quando esse pastor, padre, seja quem for, pede para levantar, pede para sentar. Você entende que, além de ser um lugar especial, a pessoa que fala lá na frente é uma autoridade, é uma pessoa respeitada. Aí você acaba prestando atenção. Aliás, a criança, ela não precisa parar para ouvir, tá? A criança está fazendo milhares de coisas, brincando, ela está ouvindo. Não subestime a inteligência e o poder de captação, de absorção de uma criança. Aí você está lá na igreja e de repente você escuta, né, o padre ou o pastor dizer que o dinheiro é a razão de todos os males. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha, uma ligação. Mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Olha que forte isso. Países muito católicos, lamentavelmente, fazem uma interpretação errônea dessas passagens bíblicas. Idolatrar o dinheiro causa o mal. Não é o dinheiro, é idolatrar o dinheiro. É ser ganancioso que atrapalha e faz mal para a nossa vida. Não é nem ser ambicioso. A ambição é positiva, a ganância não. Qual a diferença de ambição e ganância? A ambição você sonha, você tem sonhos, metas, objetivos e você faz por onde sem prejudicar outras pessoas. A ganância, você só vê aquilo, aquela coisa material que você quer a preço de qualquer coisa. Você abandona a tua família, você passa por cima de outras pessoas, por cima da ética, por cima da empatia, do amor ao próximo. Você faz qualquer coisa para ter aquilo que você quer. Enfim. E aí você escuta tudo isso. Qual é a interpretação que a criança faz? O dinheiro não é bom, o dinheiro é mau, o dinheiro gera problemas. E aí, para ajudar, uns 2, 3 dias depois, você escuta o teu pai e a tua mãe discutindo por causa de dinheiro. Porque faltou dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo. Aí termina de fortalecer essa crença que o dinheiro é uma merda na vida das pessoas. Você acha que uma criança vai se desenvolver, crescer, querendo ter abundância financeira, sendo que ela interpretou que não é bom? Ou interpretaram para ela que não é bom, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro é a raiz de todos os males? Que ricos não entram no reino dos céus? Óbvio que não. Ah, Vanessa, mas eu não lembro de ter ouvido isso, mas muito provavelmente você ouviu. Eu ouvi. Eu demorei muito para virar a chave da interpretação de algumas passagens bíblicas com relação ao dinheiro. Essa é a primeira questão que eu mais percebo, crenças limitantes, tá?
E a outra são questões da nossa criança interior mal resolvidas com os nossos pais. Por quê? Porque mãe é sucesso e pai é prosperidade. Quando a gente consegue tomar o nosso papai e a nossa mamãe por inteiro no nosso coração, do jeito que foram, do jeito que são, a gente recebe permissão para prosperar e ter sucesso na vida. Vanessa, mas eu sou adulto, eu adoro, eu admiro os meus pais hoje. Hoje. E lá na infância? Só um minutinho, gente. Paulo, abaixa o volume, por favor. Ou fecha a porta do quarto, filho. Live ao vivo é assim, né, gente? Enfim, faz parte. Então, quando a gente compreende hoje, na adultez, que a gente adora o jeito dos nossos pais, que a gente ama eles, não significa que lá na infância nós tomamos eles por inteiro. Por isso que ressignificar fatos, levar o cliente lá na infância, principalmente na montagem de campo com os bonequinhos, isso clareia, fica evidente pra gente a realidade da criança interior que existe dentro de todos nós. Eu vou além, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Não faz muito tempo, eu atendi um rapaz super inteligente, 2 faculdades, não sei quantas pós-graduações, sempre apertado de grana, sempre sofrendo financeiramente. Aí, eu pedi para ele montar o campo dele com os pais dele. Foi mais ou menos assim. Coloquei ele adulto, ele pediu para colocar no centro. Aí eu pedi para ele colocar o pai e a mãe dele. Aí ele colocou a mãe, colocou o pai, mais ou menos assim, tá? Perto dele. Falei, ok, esse é o teu adulto. Agora você vai colocar a sua criança interior, onde a gente coloca no campo. Aí ele pegou o bonequinho dele e pediu para colocar aqui no fundo. Fala para mim, essa criança interior, ela está conectada com os pais? Ela está sendo vista pelos pais? E aí a gente foi conversando e chegamos à conclusão juntos de que o pai e a mãe trabalhavam muito fora. Ficavam horas fora. Quem cuidava dele era funcionária, babá. Então, ele não tinha esse cuidado diário com os pais. O pouco tempo que eles tinham, eles estavam cansados e estressados. Então, além dele ter sentido falta do pai e da mãe, e achar que esse pai e essa mãe foram negligentes com ele, ele interpretou o trabalho, a busca pelo dinheiro, como algo negativo. Fala pra mim, como é que uma pessoa dessa vai prosperar financeiramente? Vocês não têm noção do poder da nossa mente sobre a nossa vida, as nossas decisões, os nossos costumes, hábitos, as nossas ações. Vocês não têm noção. Por isso que eu gosto de sempre pôr no campo, isso não é necessariamente uma constelação, tá? Claro que depois nós fizemos. Mas aqui só a montagem do campo traz para nível consciente o que está armazenado no nível inconsciente. E tá aqui, ó. Matamos a charada. Enfim, aí trabalhamos essas questões e ele vai muito bem, obrigada. Expandimos a consciência dele, viramos algumas chaves. Então, aqui é um exemplo que eu dei para vocês, tá? Mas tem várias questões reverberando em N casos. Qual a idade da nossa criança interior? Ela não tem uma idade específica. Porém, fatos muito fortes e traumatizantes costumam definir uma postura de idade. Por exemplo, vocês já devem ter visto algum adulto fazendo uma birra, uma manha de criança de 5 anos? Aí você pode... talvez você não queira perguntar, né? Mas você pode analisar a possibilidade de terem acontecido coisas nos 5 anos de idade dele que até hoje ele não resolveu. E quando ele, na adultez, se depara com situações que acionam esse gatilho das traumatizações dos 5 anos de idade, ele age como uma criança de 5 anos.
Tem adulto que quando chora, chora igual um bebê. Um bebê de 10 meses, 11 meses. O que que aconteceu quando aquele bebê tinha 10, 11 meses? Que está sendo acionado na adultez hoje e o adulto barbado, grande, gigante, chora como um bebê. Entendem? Tudo, tudo está baseado nas nossas vivências infantis. Olha essa pergunta que interessante. Gente, eu vou responder todas. Eu não selecionei essa sim, essa não. Eu vou responder todas, se der tempo, óbvio. Um homem que não paga o jantar todo é sinal de quê? Ou é sinal de que ele é mesquinho, mão de vaca. Isso é péssimo, né? Porque um homem que se nega a pagar uma janta para ele, para a parceira dele, imagina o que é que ele vai negar lá na frente se unirem, né? Se eles se tornarem um casal. Então, ou ele é mesquinho, mão de vaca, ou ele está passando por dificuldades financeiras, e isso pode ser apenas momentâneo, e quando ele estiver numa condição melhor, ele se prontifique a pagar a janta toda, que eu acho que é o mínimo, né? Um homem pagar a janta toda, gente. Um homem que não dá conta de pagar uma janta para uma mulher, ele simplesmente não está preparado para se casar e constituir família. Porque casar e constituir família requer uma, uma boa condição financeira. Eu não estou falando de muito dinheiro, mas uma boa condição financeira, uma estrutura financeira. Ninguém vive só de amor, não, gente. Onde falta dinheiro, costuma dar problema. Imagina você engravidar, o cara desse, cada vez que ele vai comprar um pacote de fralda, ele vai fazer um escândalo. Vai ser a terceira guerra mundial na tua casa, se ele se recusa a pagar uma janta. Outra coisa que eu acho interessante citar. Tem homens que têm a grana curta e querem levar a mulher num restaurante caríssimo e rachar conta com ela. É melhor você levar ela para comer um cachorro quente de R$ 10 cada um e você pagar os 2 cachorro quentes e o refri de vocês. Ah, mas eu não sei se essa mulher topa ir comigo comer cachorro quente. Então você selecione uma mulher que respeita e compreende as tuas possibilidades. Aí você também já faz um crivo de seleção aí, né? Nós mulheres devemos passar crivo de seleção, os homens também. Direitos iguais, necessidades iguais, né? Se faz necessário ter um crivo de seleção. A não ser que você queira passar a vida trocando de parceiro mais do que de roupa. Aí fica a teu critério, enfim, né? Então, pode ser uma dessas 3 possibilidades. Ou o cara é mesquinho, mão de vaca, ou ele está num momento difícil financeiro, ou ele é relaxado nesse sentido. Eu pago metade, você paga metade e acabou, né? Então, precisa ver aí o que está acontecendo. Pergunte, fala, escuta, por que você não pagou a janta toda? Você acha que ficou muito caro? Você acha que eu não valho? O que está acontecendo? Pergunta, gente. O rolo, o ficar e o namoro é para isso. É para a gente realmente conhecer o outro e definir se a gente vai dar continuidade, se vale a pena, se compensa dar continuidade ou sair de campo. Agora, as pessoas vão pro rolo, vão pro namoro e não perguntam. Ficam deduzindo. Por que será? Será que ele é mesquinho? Será que ele é mão de vaca? Será que ele é machista? Será que ele é egoísta? Né? Que às vezes o cara é egoísta. Ou será que ele está passando por uma fase de dificuldade financeira? Pergunta. Faz parte do processo. Você sugere para as pessoas fazerem o curso de psicologia ou o curso de terapeuta holístico? Depende. Quem é mais racional e gosta de trabalhar com questões mais científicas, eu sugiro a psicologia. Quem é mais místico, gosta de trabalhar com questões espirituais, transgeracionais, eu sugiro as terapias holísticas. Isso não significa que as terapias holísticas não têm poder de comprovação científica. Significa que até então a ciência não conseguiu comprovar. Porque a ciência, ela está evoluindo, mas ela não tem todas as respostas.
Vejam vocês, observem que a ciência não conseguiu comprovar a existência de Deus. Mas muitos de nós sabemos, sentimos, mais do que saber, sentimos a existência dele. Mas a ciência não comprova. E daí, porque a ciência não comprova, não tem valor? É uma falácia, é uma mentira? Então, eu sempre, quando alguém me pergunta, né, alguma coisa, diz, mas a ciência não comprovou. Eu falei, ainda. Acredito que futuramente a ciência vai conseguir comprovar sim. Estamos a passos de formiga, mas estamos caminhando, evoluindo para essas constatações. Bati no meu filho de 6 anos ontem e tô mal. O que fazer? Bom, quem nunca deu um tapinha aqui que arremessa a primeira pedra, né? A gente sabe que violência, agressão não resolve. Pelo contrário, piora a situação. Nesse caso, eu sugiro que você se sente com o seu filho e diga: filho, eu sinto muito. Sinto muito por ter te agredido. Me perdoe. É legal, pai e mãe, dizer isso para um filho: me perdoe, eu errei. Mas é porque você tem teimado há muito tempo, eu já te avisei há muito tempo para você não fazer isso. Não justifica o que eu fiz, mas explica a minha atitude no impulso. Então você me perdoe, eu tô mal por isso, eu espero que não aconteça novamente. Então, por favor, me respeite. Faça as coisas que eu peço, porque o que eu peço é para o seu bem. Todo pai e toda mãe quer o bem do seu filho. Não fique teimando, não fique me respondendo, boquejando comigo, eu não sei o que aconteceu. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque nesse exigir respeito, alguns pais acabam reprimindo as expressões dos seus filhos. Tem pais que não aceitam que o filho diga: não, eu não quero ir com você. Ou não, eu não gosto disso. Tem pais que não aceitam. Aí a gente acaba reprimindo, castrando os nossos filhos e ensinando indiretamente que se expressar, que dizer o que sente, dizer o que quer e o que não quer é errado. Aí cresce e se torna aquela pessoa que faz de tudo para agradar a todos. O bonzinho, a boazinha, o salvador da pátria. Tá sempre ferrado, mas ajudando Deus e o mundo. Então, o equilíbrio, né? A gente dá a oportunidade dos nossos filhos se expressarem, mas sempre com respeito. Né? Eles podem dizer o que eles pensam, o que eles sentem, mas com respeito. E acreditem, muitas vezes os filhos nos mostram o que é que está disfuncional em nós. E isso costuma gerar um mal-estar e uma irritabilidade imensa em muitos pais. Por isso que eu falo, a gente tem que estar com a terapia em dia, para você não projetar as tuas frustrações nos teus filhos, para você não capar emocionalmente os teus filhos, sempre com muito diálogo, tá? E é uma sugestão que eu faço pela minha experiência como pessoa, como profissional, como filha, como mãe, vale a pena, diálogo. Então senta lá com teu filho e não precisa chorar, não precisa, né? Claro que se você se emocionar, tá valendo também. Mas converse com muita maturidade e dessa forma você ensina o seu filho a dialogar e admitir erros. Quando a gente admite um erro para um filho, o que a gente está ensinando ele? Admitir os próprios erros. A chegar às pessoas que ele ou ela magoou, feriu, prejudicou, dizer: eu sinto muito, como é que eu posso reparar isso? Enfim, isso é importantíssimo. Como você emagreceu? Já contei, fiz até uma live sobre isso, mas eu vou resumir para vocês. Eu vim embora para Balneário, passei por muitas provações. E como a maioria das pessoas, eu descontava na comida e no doce. E comecei a ganhar peso, e foram 10 quilos.
E aí, quando eu decidi emagrecer, por mais que eu fechasse a minha boca, eu não conseguia. Não baixava o peso. Cortei a cervejinha dia de semana, deixei só de final de semana, cortei doce, cortei um monte de coisa, carboidrato, eu não conseguia emagrecer. Fui no médico, no especialista, expliquei a situação, ele pediu todos os exames que vocês puderem imaginar, um catatal. Tava tudo ok, só a minha testosterona que estava um pouco baixa. E aí eu compreendi que eu estava intoxicada de alguma coisa. E como eu fiz o curso de aromaterapia em 2015, eu tenho conhecimento dos óleos essenciais, de plantas naturais, ervas, raízes, eu decidi fazer um mix de óleos essenciais para mim, que podem ser ingeridos, e passei a tomá-los e desintoxiquei, gente. Desintoxiquei, fui emagrecendo, emagrecendo. Foram 11 quilos em 89 dias, sem sofrimento. Claro que eu ajudei, dobrando a quantidade de água, passei a me alimentar de mais ovos e frango, mas não deixei de tomar minha cervejinha final de semana, de comer um pedacinho de chocolate quando eu tava com vontade. Voltei a comer o meu carboidrato. Carboidrato para mim é energia, aliás, não só para mim, para todos. Enfim, foi um processo muito diferente, muito bacana, muito funcional e leve, tá? Não tô dizendo que é para vocês fazerem isso. Estou respondendo a pergunta. Assim foi para mim, foi uma bênção. 11 quilos em 89 dias e estou mantendo, né? Isso que é legal, porque muitas pessoas emagrecem e depois voltam a ganhar peso. E eu tô aí nesse peso há 6 meses, vai para 6 meses. E tá tranquilo, continuo tomando uma gotinha desse blend de óleos que eu fiz, uma gotinha por dia. Antes eu tomava 3 na água quente, agora eu tomo uma gotinha na água fria, que é para manter essa limpeza, esse detox em mim, tá? Depois, se alguém quiser, me chama no privado que eu passo a receitinha. É melhor um homem bonzinho ou um homem bravo? Ai, gente, é melhor um homem maduro. E nem bonzinho demais e nem bravo demais. O equilíbrio. Guardem isso. Toda extremidade, todo extremo é patológico. Bonzinho demais ou bravo demais tem patologia aí. Então busquem um homem maduro, porque com certeza esse homem, por ser maduro, já comprova que ele tem muitas questões da infância, da criança interior dele, trabalhadas, tratadas, ressignificadas, que é uma pessoa que, claro, não vai acertar o tempo todo, mas vai acertar a maior parte do tempo. Por que todo homem trai? Quem diz que todo homem trai? Não, não é todo homem que trai. E outras mulheres também traem. Pessoas que traem são pessoas com questões mal resolvidas. Tem gente que fala, é questão de caráter. Pode ser, mas tem questões emocionais aí a serem trabalhadas, podem ter certeza, tá? Mas eu sugiro que você que me fez essa pergunta é uma crença limitante, todo homem trai. Aí o que que acontece? Como é o que você acredita, é o que você vai atrair. Porque a gente atrai tudo aquilo que a gente acredita. Então você vai atrair homens galinhas, homens traidores. A partir do momento que você acreditar que existem homens que traem, mas existem homens que não traem, você vai conseguir atrair um homem maduro e saudável emocionalmente para se relacionar. E uma outra questão, não estou defendendo os homens, mesmo porque eu acabei de falar que a mulher também trai. Mas tem homem que trai porque busca fora o que não tem em casa. Em 2012, se eu não me engano, eu atendi 3 moças de uma casa de prostituição onde eu morava. A dona entrou em contato comigo, disse que essas 3 moças estavam precisando de ajuda psicológica, se eu atenderia, obviamente que sim. E, gente, eu conversava com elas em momentos diferentes, eram terapias individuais. E aproveitei também para tirar as minhas dúvidas, né? Como é que era, qual é a visão que elas tinham desses homens que buscavam o atendimento delas, porque é um serviço.
tá? Não interessa se para você é certo ou errado, é um serviço. Ponto. Não estamos aqui para julgar se é certo ou errado. Aliás, quem somos nós para julgar alguém, né? E eu achei muito interessante que as três diziam a mesma coisa, que muitas vezes o homem ia lá para tomar alguma coisa com elas e conversar, que nem sempre era para ter relação sexual. O que esse homem estava buscando? Um diálogo que ele não tinha em casa? Talvez ser ouvido lá, da forma que ele não conseguia ser ouvido em casa? E muitos homens diziam para elas que gostosa essa posição, como é bom fazer sexo assim. Ah, minha mulher tudo dói, sempre tá com dor de cabeça, sempre tá indisposta. Não estou dizendo que a mulher é culpada. Estou dizendo que a mulher que é traída, ela tem a sua parcela de responsabilidade. Assim como o homem que é traído tem a sua parcela de responsabilidade. Já atendi mulheres que traem porque o marido é um grosso, um ogro, um estúpido em casa, e o carinha com quem ela tá saindo passa a mão no cabelo dela, elogia ela, percebe quando ela muda o corte de cabelo, quando ela passa um esmalte diferente nas mãos, trata ela melhor que o marido, pai dos filhos dela. Não justifica, não tô falando que justifica, mas explica. E quando a gente se abre para ver além, a gente compreende tanta coisa. A gente sai do julgamento. E a gente começa literalmente a entender as pessoas. Pensem nisso. Você atende crianças? Eu já atendi muito criança, né? Porque eu tenho 2 pós para atendimento infantil. Mas quando eu conheci as constelações sistêmicas, eu compreendi que a criança até os 12 anos de idade é reflexo das pendências emocionais dos pais. E aí eu me dei conta que trabalhar aquela criança poderia auxiliar momentaneamente nas questões emocionais da criança, mas que não resolveria o problema. Que a solução estava nos pais ou no cuidador ou na cuidadora daquela criança. E aí eu decidi, fechei, eu tinha uma sala de atendimento de criança, ali eu fechei, doei os brinquedos e passei a atender apenas adolescentes e adultos. Eu não estou falando que o psicólogo que atende criança não oferece um bom trabalho. Eu estou dizendo que eu, Vanessa, quando eu entendi que a criança até os 12 anos de idade é reflexo das pendências emocionais dos pais, eu decidi que eu escolheria trabalhar as questões emocionais dos pais ou cuidadores dessa criança, porque para mim surtiria mais efeito, e foi o que eu senti. Foi o que eu senti de forma muito profunda e rápida. É a minha experiência, não estou dizendo que isso é certo ou errado. Foi a minha experiência. Enfim, acredito que a gente já está com 30 minutos aí de live, eu não quero ultrapassar esse tempo. Alguém tem alguma pergunta? Ai, obrigada. Obrigada, Miriam. Saudades, querida. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite, boa noite. Bom, ninguém tem pergunta? Então eu vou finalizar aqui. E eu pretendo fazer toda quarta-feira à noite uma live de 30 minutos, aberta assim, ó, para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Esse pessoal me mandou as perguntas à tarde. No meu WhatsApp, na minha caixinha do Instagram. E aí eu anotei, trouxe e é o que eu pretendo fazer, tá? Enfim, aguardo só essas sugestões, se nas quartas às 9, às 21 ou às 22 horas fica melhor para vocês. Gratidão por quem ficou comigo até o final. Gratidão para quem mandou as perguntas. Um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem.